Como identificar os traços de liderança de alguém na hora da contratação? Eu gosto muito de responder as perguntas que a gente recebe diariamente, várias vezes durante o dia, nas nossas redes sociais. Eu gosto de responder essas perguntas porque eu sei que estão ajudando pessoas reais com os desafios reais que elas enfrentam. E recentemente a gente recebeu uma pergunta maravilhosa que eu dei uma resposta rápida, como a gente sempre faz. Nas redes sociais a gente sempre responde individualmente. Mas essa pergunta é tão importante que eu achei interessante a gente expandir um pouco na resposta. Como identificar os traços de liderança de alguém na hora da contratação? Olha só, uma coisa muito interessante, um assunto muito importante. Então me deixa falar um pouco sobre o que vocês podem fazer de forma prática, real, concreta para fazer isso. Primeira coisa, como eu falei na resposta que eu dei na hora para a pessoa, é que você tem que definir o que é liderança para você dentro da tua empresa. E tem que fazer isso em termos comportamentais. Muitas vezes, quando a gente fala sobre liderança, a gente fala no abstrato, sobre valores. A gente quer alguém que inspira, a gente quer alguém que motiva, a gente quer alguém assim, assim. Mas o que quer dizer essas coisas? Quais são os comportamentos que descrevem essas coisas na prática dentro da tua empresa, dentro da cultura que você quer na tua empresa? Você tem que definir isso, você, junto com as outras pessoas na equipe. Conversa com as pessoas que já trabalham com você e define, em nossa empresa, o que a gente procura num líder. O que o líder faz, o que ele ou ela não faz. O que ele fala, o que ele não fala. Quais são os comportamentos que a gente espera. Uma vez que você tem essa lista de comportamentos, na hora de entrevistar a pessoa, você deve perguntar para a pessoa sobre como ele ou ela se comporta em várias situações, para saber se ele exibe os comportamentos que você está esperando. E deixa eu esclarecer exatamente o que quer dizer isso. Em vez de dizer hipoteticamente, o que você faria se você tem um conflito dentro da equipe? Que é uma pergunta normal que as pessoas fazem na entrevista. Não faça essa pergunta. Sabe por quê? Porque é muito fácil para eu responder uma pergunta hipotética. Para imaginar que no mundo perfeito eu faria tal coisa. Uma pergunta melhor é perguntar para a pessoa: me conta uma história de como você resolveu um conflito entre duas pessoas. Aí é real. É real. A pessoa tem que dizer o que ela fez naquela situação. E não faz mal se o comportamento da pessoa não foi perfeito. Nós não somos perfeitos. Porque isso leva você para uma segunda pergunta. Então, o que você aprendeu daquela situação e o que você faria diferente a próxima vez? Então, você começa com o real e você pode aprofundar um pouco mais sobre o que é que a pessoa aprendeu sobre isso. Ele vai repetir esse mesmo comportamento, deu certo? O que ele faria diferente? Essas perguntas vão te dar um insight dentro da cabeça da pessoa, de forma real, dos comportamentos da pessoa. E isso sim vai te informar sobre se a pessoa vai se adequar à sua cultura. Não se a pessoa é bom ou ruim, sabe? Não cabe na gente julgar isso de um outro ser humano. Mas se essa pessoa vai se sentir confortável dentro da cultura que você tem, ou vai se adequar à cultura, ou vai agregar valor, vai ser aceito pela cultura. Outra coisa que você pode fazer antes de entrevistar a pessoa é definir se você está querendo alguém para entrar na equipe para manter a cultura atual ou para mudar a cultura atual.
Porque às vezes quando a gente está criando uma liderança, é uma liderança para mudar a situação atual. Então isso vai informar a tua interpretação das respostas da pessoa. Mas essas são dicas muito concretas. Primeiro, define os comportamentos que descrevem o que é liderança dentro do teu ambiente, ou descreve os comportamentos que você quer que as pessoas tenham dentro do seu ambiente. E depois pergunta para a pessoa sobre situações reais que já aconteceram, que demonstram o comportamento dele naquele tipo de situação. Bom trabalho!